Guilherme. Nós somos os representantes hoje para fazer a execução da prova de conceito de sistema de processamento. A gente atua no desenvolvimento dos sistemas também, a gente tem 20 anos, 18 anos de experiência de processamento e a gente também faz a parte do sistema agora. Então eu vou lendo aqui, se tiver dúvida pode perguntando também. Eu costumo fazer assim, eu estou meio rouca, mas dá para entender. Eu leio o item e demonstro, tá? E vai que vocês me interrompem qualquer coisa. Número 2.1, web, ferramentas administrativas de acesso. O sistema tem suporte aos principais navegadores de internet, no mínimo para os navegadores Mozilla Firefox, Google Chrome e Microsoft Edge. Então aqui eu estou usando o Chrome, né? O Edge é a base Chrome, então para a gente também funciona. E o Firefox. Aqui é o Chrome, aqui é o Edge, e aqui o Firefox. Navegação convencional, né? Cada um tem. A gente já testou também no iPhone, no Safari, como funciona. Eu vou fazer no Chrome. Item 2. O sistema tem suporte para visualizar mapas de terceiro, no mínimo para Google, Bing e OpenStreetMap. Então aqui em menu de camadas, no nosso sistema, imagens aéreas. A gente tem, além de imagens que a gente produz, né? A gente tem aqui o Google, o OpenStreetMap e o Bing, que ele foi descontinuado no dia 30. E aí a gente substituiu pelo Azure, que é a mesma coisa, tá? É o mesmo mapa, só que o Bing foi descontinuado. E aí a imagem de alta resolução que a gente tem, que é produzida por a gente. 3. O sistema permite o acesso de servidores municipais através de login e senha. Então, deixa eu logar. Login e senha. 4. O sistema permite o acesso de cidadãos por acesso público sem a necessidade de login e senha. Então, aqui a gente tem um botão menu cidadão. Dentro desse menu a gente tem serviços como a parte de alvará de construção, né, de certidões, atestados de número predial, consultas de viabilidade e os mapas temáticos. Que esse aqui a gente separa por categorias, né, ou a gente tem um geral aqui que ele também já entra direto no mapa sem precisar fazer login com o usuário e senha. E aí a gente customiza para cada cidade conforme as camadas disponíveis. 4. 5. O sistema permite redefinição de senha de servidores através do e-mail cadastrado. Então, aqui eu tenho um usuário Guilherme, então venho recuperar senha, coloco meu e-mail. E-mail de óculos. Recuperação de senha, você clica aqui, ele já direciona para você colocar o usuário e a senha. E aqui tem as características da senha, né, caracteres especiais, e fiz a troca de senha. Faço o login com o meu usuário. E aqui ele traz o meu usuário também. Aqui. De perfis. 6. O sistema permite criar e excluir perfis de usuários e vinculá-los a um órgão da secretaria previamente cadastrado. Aqui. Aqui na parte de gestão de configurações, né? A gente tem de usuários, de perfis, de pesquisas, então perfis.
Aqui eu posso criar um novo ou utilizar um existente. Eu vou criar um novo chamado projetinho. E a secretaria também. Eu posso criar uma nova ou usar um existente. Aí eu vinculo a cadastro tributos. Ele foi criado aqui. Ele já recebe algumas permissões básicas. E aí você pode também complementar esse perfil e depois os usuários criados eles vão herdar essas configurações, para não precisar ficar configurando usuário a usuário. Excluir, né? Faz a exclusão dele aqui, seleciona a combinação e excluir. E alterar é alterar configurações ou alterar o próprio nome do perfil. Excluir. Excluir. 7. O sistema permite vincular permissões de acesso às camadas, documentos, módulos de sistema, pesquisa e informações da base de dados aos perfis criados. Aqui, a gente tem os módulos são as ferramentas do sistema, né? Então, por exemplo, abrir foto associado, fica tudo aqui nessa parte, aplicativos. Camadas são as camadas padrão do sistema, mapa-lote, né? Cadastro, indicações, documentos que, por categoria, então, cada secretaria pode ver um documento, outra não, ou todas, né? Listas de sistema, que já é um menu mais de configuração. GeoInfo são as informações do imóvel por aba aqui que você pode ver ou não. Camadas de usuário é que vocês têm permissão de criar outras camadas. Eu quero criar uma camada para organizar meu trabalho aqui. Pega, cria camada e fica para você. E você pode compartilhar também com outros usuários essas camadas. Camadas básicas são as imagens aéreas, os mapas de terceiros e qualquer imagem que vocês tiverem também para subir. Camadas editáveis, aí é a edição vetorial, que pode ou não pode editar. Permissões para downloads e pesquisa, então você pode ver a informação, mas não pode baixar se você não tiver permissão para LGPD, não poder tirar a informação do sistema. E camadas temáticas é quando você tem atributos nos temas e você quer configurar ele com cores diferentes, então você cria camadas temáticas. 8. É possível visualizar todos os perfis e permissões já cadastrados? Então aqui, a gente vem do administrador, que é o cadastro de tributos, né? Aí a gente vem em atendente, ó, ele tem menos permissões do que o administrador. Então, conforme você vai mudando as combinações de secretarias, aqui também muda as permissões já cadastradas. De usuários. O sistema permite cadastrar, inativar e excluir usuários. Então, aqui, fazer a criação de usuário, um novo. Aí aqui são as combinações já configuradas, eu quero administrador de cadastro de e-mails. E o meu e-mail. Agora tem e-mail. Você faz a autenticação por e-mail, que acho que já é o próprio o item 11, né, através da confirmação. Clica aqui. Aí o primeiro acesso sempre vai ser usuário e usuário, e aí você troca a senha já no primeiro acesso. Então aqui, a gente aí já pede para você colocar uma nova senha. Aí quando ele abre, você tem o LGPD, né, os termos de uso aqui do sistema, quando é logado, e aí ele traz do zero, aí você começa a configurar esse ambiente. Então, você coloca na posição que você quer, todo dia você pode salvar, ó, estou nessa área aqui, eu salvo essa área aqui, a hora que eu abrir amanhã, ele já traz o seu zoom. A mesma coisa, as camadas aqui, eu quero lote, logrador, ele já vai, salvei também. Então, você organiza o seu ambiente aqui de trabalho. 10. O sistema permite o vínculo do usuário com níveis de permissões interdependentes. Então, aqui, quando eu criei o usuário, né, eu venho aqui, usuários, ele já herdou as permissões que a gente viu do perfil, mas eu também posso habilitar mais permissões aqui, porque aí algum usuário pode ter mais permissões do que outro na mesma, e salvei e consigo. E como eu sou administrador, eu consigo fazer a
aplicar, eu tenho que entrar, deslogar e logar novamente, tá? E a exclusão, deixa eu entrar com prefeitura. A exclusão é lógica, tá? A gente, para abordar toda a auditoria do usuário, então a gente não faz a exclusão. A gente exclui. Sim. E também ativo, você pode inativar ele, ou ele vai bloquear a partir de 60 dias também, por inatividade. Usuário excluído. Aí o 11, que foi o do e-mail, né? Que eu expliquei já que fiz a confirmação. 12. É possível o usuário salvar sua configuração do sistema como estilo das camadas, posição do mapa, camadas ligadas e desligadas e ordem das camadas? Que eu mostrei aqui. Que você tem aqui, como eu estou com a prefeitura, tem vários grupos, né? Tem, por exemplo, o meio ambiente aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Tem toda a classificação das árvores. Se eu venho aqui, salvo configuração, atualizei, ele já vai estar salvo, tanto na posição como nas camadas ligadas e desligadas. Ok? 13. O sistema permite controlar os acessos por usuário, contendo nome, perfil, órgão vinculado, data e hora da criação do cadastro, verificação do e-mail, data e hora do último acesso. Então aqui, no menu de configurações, a gente chama auditoria, acessos. Aqui ele traz todos os acessos de todos os usuários. Eu vou pesquisar o Cageti, que a gente criou agora há pouco. Então ele está aqui, ó. Então ele traz que o e-mail foi verificado, qual foi a data do cadastramento, qual a secretaria, perfil, combinação, data do último acesso aqui, tá? E se tivesse mais informações, ele postaria mais acessos aqui embaixo. Agora a gente vai para de pesquisa, 14. O sistema permite a definição das informações tabulares do banco de dados, que serão pesquisáveis e exibíveis para cada perfil e secretaria vinculado. Aqui, justamente para principalmente para acesso à informação, a gente consegue configurar o que pode ver ou não, tá? Então eu vou pesquisar aqui meu nome, é uma pesquisa dinâmica que a gente chama aqui, e ele traz essa lista aqui com os campos, né? Cadastro, inscrição, proprietário, responsável. Isso a gente chama de pesquisas aqui, né? Da configuração. Então aqui eu trouxe, ó, o responsável, né? E inscrição. Se eu vier aqui em pesquisas e selecionar aqui o perfil que eu sou, né? E essa cadastro municipal, que é a que a gente está visualizando, a gente tem o responsável aqui. Eu posso ocultar essa informação de responsável e eu posso dar um apelido amigável também para a inscrição, falar que é inscrição imobiliária. Para numa exportação, num acesso à informação, você ter um melhor para exportar para outras pessoas, né, que não tem. Então é só vir aqui de novo, ó, eu faço a pesquisa novamente. Aí aqui ele trouxe inscrição imobiliária e aqui ele tirou o responsável. Então é para configurar, pode e não pode de tudo, tá? Tabelas, camadas, tudo que é informação aqui você consegue liberar ou não por perfil e secretaria. 15. O sistema permite alterar a nomenclatura dos dados tabulares para facilitar a compreensão do usuário final. Eu troquei aqui o nome da inscrição imobiliária. 16. É possível realizar pesquisas por digitação de textos, partes de textos, bem como apresentar o recurso de autocomplete. Como eu falei, então a gente usa essa pesquisa dinâmica aqui, ó. Então, por exemplo, se eu digitar, sei lá, 15 de novembro, ele vai encontrando o texto aqui e vai dando as sugestões. Você clicou aqui, ele vai selecionar todos que tem 15 de novembro, um campo de texto, no caso, né? Então aqui, ó, se a gente clicar, ó, essa rua aqui é a 15 de novembro, então ele seleciona os imóveis virados para ela. Independente de coluna também. Pode ser o nome do morador, o nome da pessoa, todo lugar que encontra o seu texto ele vai trazer. 17. É possível realizar pesquisa tabular por proprietário, rua e número e inscrição imobiliária? Aí a gente tem alguns tipos de pesquisa. Essa é uma pesquisa, essa
uma dinâmica, pesquisa em qualquer campo. A gente tem uma que a gente chama de pesquisa simples, eu preciso pesquisar cadastro e inscrição, só. Então eu venho aqui, pesquiso um cadastro, e aí eu posso colocar o texto exato ou parte dele, né? E aí ele vai direcionado só nesse campo. Então ele vai pesquisar o cadastro que eu digitei ali e vai trazer para mim, tá? Aí aqui, qual que pede é o cadastro, é a inscrição imobiliária. Aqui é a inscrição imobiliária, né? Aqui é uma inscrição. E proprietário. Aqui também eu posso pesquisar parte ou o nome completo, para pesquisar parte. Então, tem 2 imóveis aqui. E também por endereço. Então aqui a gente tem o campo endereço, aí você digita o logradouro, vírgula, o número. Então aqui é rua 15, número 1806. Ele vai trazer aqui na rua 15, o número 1806. Esse a gente fez o 17. 18. É possível realizar a exportação nos formatos PDF, CSV, TXT, XLS dos resultados das pesquisas tabulares? Então deixa eu fazer uma pesquisa com mais registro. Então aqui eu tenho 5 itens. Então aqui eu tenho CSV, PDF, Excel e TXT. Então para CSV é um formato que é para importar em bancos, né? Ele tem uma tabulação aqui. Então ele traz aqui pra gente. PDF eu vou restringir colunas, porque eu preciso de número menor de colunas. Excel. Aí o Excel ele já vem bonitinho para uma exportação, igual eu falei, os nomes amigáveis aqui, tudo correto para você poder mandar para alguém, né? Ou falar, colocar em algum relatório. E o texto também, que também é separado por tabulação para também uma possível importação de outros sistemas. E o PDF, que eu vou restringir o número de colunas, que eu já vou até fazer o item 20, que é possível filtrar campos, tá? Então aqui é só ir arrastando os campos que eu não quero no meu. Ou eu posso desligar lá no pesquisáveis também. Aqui, deixei aqui os dados, vem aqui PDF. Ele traz aqui pra gente, só que ele usa um layout, então por isso que não cabe muitas informações aqui. E a mesma coisa que é a partir imprimir, que é o 19, né? Eu fiz o 20, filtrei, agora o 19. Aí aqui em posição de impressão, ele vai também permitir que você baixe um PDF ou faça a impressão por aqui. 21. É possível executar pesquisas compostas por um ou mais parâmetros tabulares, exibir o filtro tabular desta pesquisa e, ao selecionar um registro na tabela, o mesmo é localizado geograficamente exibido no centro da tela. Aqui a gente chama de pesquisa avançada. Aqui é uma pesquisa que você consegue parametrizar, cruzar tabelas, então você tem mais opções do que as outras, tá? Outras pesquisas. Eu vou fazer uma aqui de exemplo. Eu vou pegar todos os proprietários que tem José no nome e que moram na casa 100. Então aqui eu vou selecionar proprietário contém José no nome e ele tem que morar no número 100. E eu quero que ordena por logrador. Então aqui ele retorna 3 registros que tem José no nome, poderia ser em qualquer parte, né, não tem, e que moram na casa 100, diferente de logrador. Aí a mesma coisa você seleciona e dá zoom no mapa pra gente. E essa pesquisa é legal, por exemplo, eu faço toda semana uma pesquisa, eu posso salvar ela. Então aí você não precisa ficar reconstruindo toda essa configuração aqui. Uma vez salvo, você vem aqui nos 3 pontinhos, consulta salvas e executa aqui o que eu quero de informação.
Agora a gente vai para o menu de auditoria. 22. O sistema permite a auditoria das alterações realizadas no mapa e dados tabulares pelos usuários através da definição de campo e termo de pesquisa reportando as seguintes informações: usuário, data, hora, função alterada e ação realizada. Aqui a gente tem agora a auditoria. A gente seleciona se é uma tabela, um usuário, uma ação. Eu quero uma tabela, eu quero ver as alterações na camada de lote. Então aqui eu trago toda a lista de alterações, né? E aqui, ó, eu tenho, quando eu clico, né, aqui no registro, eu tenho a aferição. Como é uma inserção, eu só tenho a nova, a geometria. Quando é uma atualização, eu tenho a original e o que eu sobrei, né? Aí eu fiz uma atualização aqui que ficou só essa, de informação tabular, e eu deletei esse pedacinho, então fiquei com a camada original, ok? Aí aqui, os operadores de filtro, por exemplo, aqui eu tenho, ó, contém, não contém, começa com, termina com, igual, diferente e impar, que é a 23 eu mostrei a geometria, né, o sistema permite visualizar o novo e o anterior, e o 24 é filtrar esses dados aqui contendo os operadores. Contém, não contém, começa com, termina com, igual, diferente e impar. Então eu quero ver todos que foram inserção aqui na camada de lote. Então eu filtrei, então eu tenho todos que são inserção aqui na camada de lote. Ok? Agora a gente vai para o menu de configuração. Se for rápido, vocês podem parar. 25. O sistema permite a inclusão, edição e exclusão de categorias de atendimento. Então aqui também no nosso menu de gerenciamento a gente tem listas de sistema. Para a gente aqui chama tipo de atendimento. Por exemplo, a gente vai fazer um recadastramento, no caso, né, quero atender. Eu vou ver nome de proprietário. Então eu incluo, então na hora que for fazer um atendimento, essa informação vai estar disponível aqui para eu fazer. Aí eu posso também alterar, altero o nome da categoria, isso para fazer o extrato depois do que tem de atendimento, e fazer a exclusão do tipo de atendimento. E o 26 é o sistema permite inclusão, edição e exclusão das secretarias. Então aqui, secretarias, eu posso criar uma nova, né? A gente tem várias aqui, eu vou criar. Aqui e fazer a exclusão também. E aí isso nos superfície com lá para vocês usarem. Agora a gente vai para ferramentas operacionais. De impressão. 27. O sistema permite a impressão através do clique do mouse na escala em tela com orientação retrata paisagem e os tamanhos da página A0, A1, A2, A3 e A4. Então aqui, botão direito no mapa, imprimir. Vocês têm os tamanhos aqui, do A0. Eu vou pegar um A0. Paisagem. Eu posso imprimir ou exportar para PDF. Ele vai pegar a minha tela aqui. Ele já é no PDF. Ele adiciona aqui ele está com 34%, tá? Ele é bem grande. E ele adiciona aqui pra gente a escala, tá? E o norte. Se você tiver uma canal temática, você pode exibir a legenda também e exportar com a legenda. E você pode fazer em todos os tamanhos. Eu vou fazer uma 4 agora. Paisagem para mapa fica melhor, que tela wide, senão fica muito centralizado. E aí aqui, ó, 100% em A4. Ok? De navegação. 28. O sistema permite a aproximação e o afastamento da visão através do teclado mais e menos, e mouse, scroll, desenho de polígono. Então é a navegação padrão, né?
e desenho para você aproximar. E além daqui também, a gente também tem aqui as barrinhas e a gente pode também usar isso aqui. 29. O sistema permite a navegação sobre o mapa através do teclado, setas direcionais e mouse. Clique esquerdo e arrasta. O clique é normal, de navegação, e as setas direcionais também dá para usar no teclado. Agora é 30. O sistema permite alternar a visualização das ortofotos e ou 8 imagens de acordo com a data do levantamento, inclusive exibir simultaneamente ortofotos e ou 8 imagens de 2 ou mais levantamentos e períodos diferentes e janelas justapostas, para que o usuário possa navegar e analisar as alterações de definições urbanas ocorridas ao longo do tempo. Nesse caso aqui, a gente chama de ferramenta de sobrepor. Você pode comparar as imagens. É bem interessante, principalmente quando a imagem, você tem uma imagem mais recente, uma bem antiga. Então, por exemplo, vou comparar a nossa de 2021 com o Google. Nessa cidade o Google está mais atualizado. Então aqui ó, você consegue ver ó, o que muda de uma construção para outra. Também tem como aplicar níveis de transparência, tá? Isso vai ser importante porque a nossa imagem é antiga, né? A gente pode conferir com o Google. Com o Google. Um bairro mais afastado, né? Aqui. No departamento de educação lá, instituições novas, daí eu vou observar. Fazendo a nossa imagem para o Google. Aqui, essa quadra aqui, ó. Tá diferente? Ó. Da direita. Da direita é o Google. É, do Google, eu tô vendo. E a nossa imagem. E também com outras imagens. Se tiver acervo de satélite. 31. Aqui é um pouquinho. E a voz já tá aí. 31. O sistema permite a navegação a partir de fotos esféricas de 360 graus ao longo da trajetória do levantamento, realizado nas vias urbanas e áreas externas, com a opção de zoom in, zoom out, de girar sobre o eixo de captação, de ir para frente e para trás, e com a indicação do campo de visão da foto sobre o mapa. Aqui é a navegação 360, né, que a gente tem as fotos aqui. Deixa eu pegar uma. Você clica no mapa aqui, qualquer lugar, né? A gente tem os pontinhos de foto. Deixa eu fazer aqui, ó. Quando você gira aqui a foto, ele gira o bonequinho aqui, né? Aqui também, você pode navegar lateralmente. Ou também para frente e para trás. Ok? 32. O sistema permite alternar a visualização das fotos de 360 ou panorâmicas de acordo com a data de levantamento, inclusive exibir simultaneamente aos 360 graus de séries de 2 ou mais levantamentos e períodos diferentes em janelas justapostas para que o usuário possa navegar nas áreas de atrações de feições urbanas ocorridas ao longo do tempo. Aqui a gente chama de comparar. Então, quando a gente tem mais de um levantamento 360, a gente traz ele aqui lado a lado. Deixa eu expandir, ó. Aquela mesma foto, né? Então, a gente tem aqui, ó. Já mudou essa aqui, essa ótica. É de 2021 e 2023. Pega essa também, sai daqui. Trocou bastante essa outra. Até o carro trocou. E você pode navegar e comparar. Isso daí para fazer uma comparação, às vezes, de mudança de publicidade, né? Se mudou também, né? 33. O sistema permite a vinculação com o Google Street Maps através de um clique do mouse localizando o objeto espacial pesquisado e visualizado na base cartográfica da prefeitura. A imagem do Google Street View deverá, através da captura de compartilhamento automático de coordenadas do referido objeto espacial. Essa cidade só tem algumas avenidas, tá? Que tem o Google Street View. Botão direito no mapa, visualizar no Street View. Então é aqui a gente tem o Street View lá. Aí eu vou abrir a nossa aqui mais próximo.
possível navegar em escalas diferentes no mapa? É aqui, ó, a parte inferior, quando você vai navegando, ele vai recalculando a escala. Então você vem aqui, 1 para 2011, 4022, 8000. E aqui você pode trocar também a escala, como se você não quiser metro, quiser em graus, polegada imperial, polegada US, milha, náutica e metro. Isso é barra ou linha também. É possível inserção de coordenadas espaciais, formato QM, graus decimais, graus em segundos para navegação até o local escolhido? Eu vou fazer o contrário. A 36 é capturar e a 35 é ir para. Então eu vou capturar a primeira coordenada. No item 36 é possível ter as coordenadas geográficas do PM, graus decimais e graus em segundos, clicar em qualquer lugar do ponto do mapa. Então aqui, você clica aqui no mapa, botão direito, capturar coordenadas, e a gente traz os três formatos, UTM, graus decimais, graus em minutos e segundos. A UTM só funciona aqui dentro do nosso. A graus decimais, se você precisar colocar no Google, ele já copia para a área de transferência, você só joga aqui, ó, Enter, ele vai para o mesmo ponto na cidade. Então você pode também, se for lá no Google, em outro sistema, você também pode pegar. E aí a gente vai para o nosso, dá um zoom distante aqui, e usa o IRPAR aqui. Eu capturei em graus decimais, eu colo, ele vai colocar latitude e longitude junto, você só separa. E ele vai trazer para o ponto aqui o nosso coordenado. Isso, a UTM também, ó. Daqui nesse cruzamento, UTM. E 2 milissegundos. Aqui graus também ele traz com os símbolos, né? Os minutos e segundos. Você só separa o latitude e longitude, ele vai também. Agora a parte de medição de imagem aérea. É possível medir a área e distância sobre o mapa? Aqui a gente tem a ferramenta de medir. A gente pode medir distância, área e ângulo. Aí a gente tem que, um dos próximos itens é medir com precisão, que a gente coloca o snap na camada, ou sem precisão. Tá? Próximo item, 38, né? Eu vou medir primeiro sem precisão. Então aqui eu vou medir a frente desse módulo aqui, ele deu 13,35. Aí eu venho no snap, é o lote que eu estou usando. Inicio, ele traz a camada vetorial. Então você já vê que ele já gruda nos vértices, então fica mais cravado na medição, 13,46. E a gente pode medir a área também. Aí a área a gente tem em metros quadrados, quilômetros, hectares e acres. E a distância a gente tem metros e quilômetros. Então a área, metros quadrados, vou iniciar com precisão, então também aqui. Eu posso clicar no vértice para ficar mais exato possível. Ele deu 578,60. E se eu desligar o snap aqui, iniciar, aí ele vai deixar livre para eu fazer a medição. 582. Bom, o item 39 é poder limpar as medições que você está fazendo limpando já. Agora, medição em número de pontos aéreos. O sistema permite medir a área, distância e ângulo sobre a nuvem de pontos aéreos. Então, aqui, qualquer lugar que a gente clicar do mapa, a gente traz a nuvem de ponto aérea e terrestre. Então, botão direito aqui, visualizar nuvem de pontos aérea. Aí é isso aqui, como a gente fez a captura, né, com laser, lidar, então a gente tem a nuvem de pontos aérea também aqui. Então, só para dar um zoom distante, né, para a gente ver. Se a gente jogar ela aqui também, você tem lá no 2D, 3D, e aí você joga ela aqui em cima, você consegue tirar medições aqui na nuvem. Então eu vou medir a área, né, que eles falam, que eu vou medir. Distância, ângulo sobre a área, distância e ângulo. Então, aqui, ó. Então a gente mede ângulos, então você faz o desenho sobre. Aqui você pode medir do jeito que eu fiz aqui, né? Também pode descer essa medição. Esse aqui eu medi ângulo, agora eu vou medir
acertar os vértices se for preciso, né? E o ângulo? O ângulo aqui. Por exemplo, você tem um ângulo aqui, 94. 41. O sistema permite realizar perfis e tomar medidas através do mesmo. Isso. A de perfis ela é bem interessante. É que não é muito nada, vou pegar essa fachada aqui. Essa marinha pra gente ver essa construção. Até a cor. Quando você pega perfil, ele pega os pontos, tá vendo? Um aqui é o telhado, que eu peguei, e aqui é o chão. Então a gente vê que aqui no chão, ó, em Z tem 495 e no ponto aqui mais alto tem 500. Então 4 metros, 5 metros, né? Isso. Na terrestre fica mais legal. O sistema permite exportar medidas realizadas? Deixa eu fazer um desenho aqui. A nuvem, quando você mede o perfil, ele permite exportar em formato LAS, que você consegue abrir em sistemas tipo AutoCAD, para poder ver as alturas. E aqui eu consigo baixar em DXF, que também pode ser no AutoCAD também, só que aí é só o polígono que a gente fez aqui. Okay? E o 47 é poder limpar as medições realizadas. Então, só aqui, limpar. Criação e edição de camadas. Terrestre. Não. 44. Opa. Da medição de longitude terrestre. O sistema permite medir a área e distância sobre número de pontos terrestres. Então, essa daqui é a que eu falei, que ela é bem densa. Essa aqui a gente passa com o carro, né? E faz a captura da cidade com o número de pontos terrestres. Essa aqui emite 700 mil pontos por segundo. E você pode medir a fachada, você pode medir o recuo, pode medir qualquer coisa aqui. Como passa em todas as ruas, ele forma quase a planta da quadratura. Maquete 3D, quase. Por exemplo, aqui ó, você consegue medir esse portãozinho aqui, né? Vamos medir ele aqui. Que acho que essas são as medições, né? Vou fazer da área. Aí é o mesmo esquema, é medição de perfil, exportar medição e limpar. Os 4 itens da medição da nuvem. Esse portão ele tem 4,1 metros quadrados. Tá? Aqui é a distância da sarjeta até o portão. Até o portão 1,87. E o ângulo, né? Que pede também. Ele tem um ângulo aqui. Aqui. E o perfil. O perfil aqui, ele traz, é bem mais denso, então dá pra gente ver, ó, aquela coberturinha que a gente viu, né? Ela tem uma altura de 492, bem torta, né? E aqui, 489 Z para 492, e a altura do telhado aqui, 493. A mesma coisa aqui, a gente pode baixar, igual eu falei, para lá, para você poder fazer o 3D dele, e também pode baixar o desenho depois com a medição. Deixa eu fazer o download dela aqui. Exportar, limpar, criação e edição de camadas. O sistema permite a criação de camadas do tipo linha, ponto, polígono, com a edição dos atributos ao criar a camada. Aqui, nova camada, a gente tem as opções ponto, linha e polígono. Vou fazer polígono, chamar mapa. E eu posso definir os campos. Ah, eu preciso fazer uma coleta de pontos de nascentes, por exemplo. Cria a camada aqui, do tipo ponto, né? No caso aqui do polígono, dá um nome, né?
um campo de nó. Você tem o tipo de entrada, se é um texto, se é um ponto flutuante, um numeral inteiro, numérico, um numeral inteiro com valores estendidos, um texto, que é aquele sem limite, e verdadeiro ou falso, você marcar. Crio de texto, salvei, camada criada. Deixa eu atualizar aqui. Deixa eu desligar o ódio para a gente desenhar. Já está ligado. Vem aqui edição vetorial. Ela não existe em nenhum objeto e você começa a criar. Ele já traz o campo para eu clicar. Salvei. Agora a gente tem um objeto aqui. E é a mesma coisa, vem com a cor padrão, você pode colocar as cores que vocês quiserem, fica para o usuário de vocês, as configurações. Item 49. O sistema permite a criação, edição e exclusão de atributos da camada? Igual a gente fez a criação, eu vou fazer uma mobile, que aí a gente tem um item que a gente vai colocar quantitativos nele. Então aqui no nosso sistema é da edição tabular, campos. Aí eu vou criar um campo novo, eu vou chamar ele de população. Eu quero o tipo texto, que é sem reserva, porque eu posso selecionar do tipo, além do que é inteiro, texto sem reserva, ponto flutuante, numeral e tal, eu posso colocar os tipos de seleção, que é um combo, é multisseleção mais de um, e o multisseleção quantitativo, que é o que eu vou criar para a gente colocar a população de homens e mulheres por bairro, por exemplo. Ah, quero fazer um censo, alguma coisa. Você pode fazer e adicionar. Homens. Pode ser idoso, chefe de família, né? Pode fazer alguma coisa. Aí aqui é um preview só de como vai ficar, né? E eu salvo. Aí o campo está criado. Agora eu vim aqui na edição de valores. Esqueci o bairros. Exemplo do centro. Aqui, ó, ele trouxe, já criou o campo população, está vazio. Eu preencho aqui, eu falo que tem 500. Aqui. Salvei. Então aqui ele adicionou ó, homens, barra 7.500 e tal. Aí depois a gente consegue fazer mapas temáticos disso, fazer exportação também, planilha. Você consegue usar essa informação para organizar, né, fazer uma classificação. O item 50 seria a criação dos campos. Editar ele também dá. Os tipos de atributo, né? Seria texto, numérico, inteiro, seleção, multisseleção, com quantitativo. Item 50. Isso. O item 51. O sistema permite inclusão, remoção, duplicação, rotação e arrasto de feição? Ah, tá. Agora é edição vetorial, né? E eu posso fazer exclusão do campo também, tá? E aqui esse campo, ele é um campo que eu criei, então permite, ó. Um campo que não fui eu não consigo excluir. Isso é mais para auditoria, né? Então eu faço aqui a exclusão do campo. Vamos lá para a edição do tema, né? Que eu fiz só a criação, então vamos selecionar o gráfico. Que a gente começou. Então aqui eu tenho só um vetor, né? Aqui eu tenho as ferramentas, então eu posso duplicar, então ele ficou mais escuro aqui. Aí eu já pego a ferramenta de arrastar, seleciono e movimento para cá. Rotação. Rotação. Aqui nessa mesma de arrastar, você vem aqui no cantinho e consegue rotacionar. Arrasto de feição? Arrasto é o movimento, O sistema permite inclusão e remoção de vértices? Deixa eu deletar, né? Aí a inclusão e remoção de vértices, seleciona objeto, clica 2 vezes, insere o vértice. E vem aqui 2 vezes, exclui o vértice. O sistema possui a função de atração de vértices? Isso que eu ia falar. Tudo que a gente tem de edição tutorial, que traz a camada, ele já tem a opção de
de você desenhar já com o Snap no segmento e no vértice. O senhor permite a exportação do formato Shapefile, DXF, KML? Esse aqui. Aqui, todas as camadas, desde que você tenha permissão de download, né? Você pode vir aqui na camada, nos 3 pontinhos dela, baixar Shapefile, KML e DXF. O Shapefile vai vir um grupinho com 4 arquivos, o KML um só, e vem os atributos da camada também. Então, se você criar campos aqui, vai exportar também. Tá? Baixei. Já baixei, depois não quero que for porque Jesus. O sistema permite a geração de mapas temáticos de forma dinâmica, gerando um aumento da restrição do usuário com seus valores únicos. Igual a gente falou aquela hora, temáticos. Então, eu posso criar para qualquer camada os atributos que eu tenho aqui, né? Então, eu vou criar para o bairro, por exemplo. Eu quero bairro. Ele já traz os valores distintos. Ele já traz aqui as cores aleatórias. Você pode trocar, por exemplo, esse aqui é um não classificado. Você pode até trocar o nome da etiqueta, desligar, e pode colocar o rótulo aqui. Então, ele vai gerar um de execução. Preciso imprimir isso daqui. Então, gera, faço o mapa e imprimo isso daqui. Tá? Esse daqui é por valores únicos, né? Agora eu vou fazer, deixa eu... Aí também com o modelo de novo, deixar excluído. E por classes, aí classe tem que ser um campo numérico, né? Então eu vou pegar aqui área do bairro mesmo, área em metro quadrado, e vou pôr por classe 4. Isso dá para fazer o zoneamento da cidade também? Dá. Dá. Esse dá para fazer, e criar camada como temático, ela fica já, não perde em tempo de execução. Então, esse aqui é mais para, preciso mostrar e fazer uma impressão, já gera e já faz. Tá? Você pode trocar as cores aqui também, tipo, vamos ver de tamanho que predomina aqui, né? Eu não vou mexer nas cores, você poderia mexer aqui nos tamanhos. Você gera, e aí a gente vê o que predomina aqui na cidade, né? Então é de 2.778 mil metros quadrados, né? Até 358.455 metros quadrados. O sistema permite a geração de mapas de calor de uma camada selecionada? Isso também é bem legal. Aqui, mapa de calor, eu vou fazer os comércios. Eu uso a classificação imobiliária que a gente tem aqui. Escolho o campo, uso. Aí eu posso escolher que contenhor iniciado eu quero exato. Quero saber onde estão os imóveis comerciais aqui. Aí ele faz a mapa de calor numa visão instante, conforme você vai aproximando, ele vai mostrando, deixa eu ver aqui as avenidas aqui, onde que tem mais comércios. 57. O sistema permite que o usuário selecione a entidade espacial no mapa e forme instância para análise do entorno, buffer, permitida, podendo selecionar cores, identificação dos resultados do buffer. Aqui, a gente tem uma infinidade de buffers. O buffer convencional nosso é o buffer de entorno, que ele expande a geometria na distância que você coloca. Tem o buffer com raio, que ele só faz o círculo, e o buffer métrico também, que você coloca qual que é a distância do raio que você quer. Eu vou fazer o de entorno. Isso aqui é legal, por exemplo, preciso saber os casos de dengue. Num raio de 100 metros de uma casa, por exemplo, né? Então, você seleciona as duas camadas, o hotshot, põe a distância, que é 100 metros. Você pode trocar as cores só para representar, né, no mapa. E ele vai trazer para você a camada, então eu quero a partir dessa móvel. Ele vai fazer o raio de 100 metros e vai trazer os imóveis que impactam nesse daqui. Traz as unidades, então dá mais do que vetores, que é prédio, vai trazer todas as unidades aqui e as informações. Você pode também exportar isso em plano e também pode exportar isso aqui como vetor. Informações do imóvel. É possível visualizar dados cadastrais do imóvel ao clicar sobre o mesmo no mapa. Podemos visualizar informações individualmente por unidade. Deixa eu botar agora no meu artigo. Vou pegar um prédio para a gente ver as unidades.
aqui a gente traz dos 2 anos, tá? Já vou dar um resumo. Traz dos 2 anos da foto do carrossel. Aqui ele traz um resumo do lote, né? Então, todos os complementos, números que forem vinculados aqui. Aí, individual por cadastro, nesse caso ainda peguei um só. Edificações também, traz todos os polígonos de edificação. Todos os documentos anexados aqui, ó, o vará, que a gente digitalizou, projeto, áudio vistoria, o CAP, e as informações do resuminho da quadra e a planta quadra digitalizada também. Tá? Deixa eu pegar onde tem unidades, né? Aqui tem. Aqui tem vários, ó. Então aqui é uma sorveteria, ele traz um complemento. A casas americanas, então você consegue ver individual a metragem, a área construída. E isso aqui também é customizado, então dependendo do que a cidade quer liberar de informação, a gente altera também. 59. É possível visualizar documentos vinculados ao imóvel por carta do mesmo no mapa? Aqui na aba documentos, projeto, por exemplo, abrir. Ele tem um projeto vinculado aqui. E a gente que digitaliza com câmera de alta resolução, então você consegue ver os números e as medições. 60. Foi demonstrado que sistemas de todas as edificações contidas no lote podendo visualizar informações individualizadas por edificação? Aqui só tem uma, né? Mas a gente viu. Traz qual que é o cadastro, o alimento, área do polígono, desconto de viral e área considerada aqui, as informações. 61. O sistema dispõe de ferramentas de geração de relatórios, individualizados por imóvel, podendo dados cadastrais múltiplos, a serem escolhidos pelo usuário, podendo ainda adicionar observações em forma de texto, foto frontal e área do imóvel. A gente chama de relatório avançado aqui. Você pode configurar o seu relatório e a gente traz alguns modelos pré-definidos. Então a gente tem desde alvará, a autorização de demolição, você consegue fazer qualquer documento aqui e usar as variáveis das suas tabelas, né, dos imóveis. Por exemplo, esse aqui, o relatório do imóvel, ele traz as tags, tá vendo? Proprietário e tal, aqui. A hora que eu venho para visualizar, ele substitui isso daqui com as informações do lote selecionado. Então ele traz o proprietário, traz a foto associada e a imagem aérea que a gente colocou aqui. E você pode também alterar o texto, por exemplo. Você pode salvar essa informação, né? E pré-visualizar também, que traz. E a hora que você gerar esse documento, ele já fica anexado ao e-mail. 62. O sistema permite a emissão automática de memoriais descritivos com decoração do imóvel, dos lotes confrontantes, contribuintes confrontantes, coordenada dos vértices. Todo lote que a gente tem no mapa, a gente gera o memorial descritivo automático dele. Então você vem aqui, ó, você tem as informações do imóvel, proprietário, as informações que a gente julgar necessário, né, aqui nesse bloco, e as coordenadas dos vértices, né. Então inicia pelo 1, as coordenadas tal, segue até o lote tal, faz todo o perímetro com os confrontantes e os lotes. Ferramentas especiais. Criação de dashboards, painéis. O sistema permite pesquisar ou localizar os painéis existentes por nome? Normalmente a gente, quando processa, né, toda a cidade, a gente faz os dashboards e os dados coletados aqui. Então, aqui tem tudo que a gente fez de digitalização dessa cidade. Aqui tem a assistência social, o que a gente mapeou, os usuários beneficiados. Por exemplo, da saúde aqui quanto tem os núcleos, estratégia, secretaria, Santa Casa, né? Educação também, quantidade de alunos por bairro, do recadastramento, quando teve uma nova edificação. E aí você pode pesquisar aqui também, eu quero da via pública. Ele filtra, aí eu quero ver qual que é o leito, o estado de conservação das vias, velocidade, sentido, utilização. 64. O sistema permite criar painéis e depois incluir nome e nível de acesso desejado? Então aqui inclui o painel. Inclui o painel, você dá o nome. Aí aqui eu compartilho
compartilhado, se ele é privado, só eu vejo minha secretaria ou público. Tá? Ele é privado, aqui vazio. Aí que eu começo a elaborar os gráficos. Né? O sistema permite diferenciar o nível de acesso individual para um grupo restrito, usuários ou geral? É aqui compartilhar, né? O sistema permite copiar um painel existente? Vou copiar o digitalização, copiar, sim, gera cópia, você pode jogar ele para outros lugares ou excluir e configurar de novo. O sistema permite definir o nível de acesso do painel? Aqui, compartilhar, ele é meus painéis, eu quero público. Então ele vai estar aqui como painéis públicos por cópia da digitalização. O sistema permite definir por usuário o painel proprietário de exibição? Isso, eu quero que o cópia ele seja meu painel principal. A hora que eu abrir, eu venho como principal, sim. A hora que você abre novamente, ele abre o cópia. 69. O sistema permite excluir um painel? Então aqui, apagar, sim, eu defino isso. O sistema permite alterar o nome de um painel existente? Aqui, editar. O sistema permite incluir um ou vários gráficos a um painel existente? Agora eu vou começar a configuração dos gráficos. Então eu clico aqui, abro do jeito que eu quero e começo configurações. Então eu dou um título para ele, eu vou fazer já vou fazendo os outros itens, se quiserem, né? Que vai ficar mais rápido. O sistema permite excluir, permite um título. Título, então eu vou chamar, eu vou usar uso do e-mail. 073. 74. Tipo de exibição dos dados, pelo nome, opções barra pixels esquerdo no radar. Tá, eu vou começar a configurar, né? Tipo de gráfico, eu quero barra, tem pizza, rosquinha, linha, radar, barra. Uma tabela de dados referenciados ou não referenciados, e os campos da tabela serão analisados utilizando filtros. Então eu usei uma tabela já referenciada, que é a classificação imobiliária. O filtro eu vou querer por bairro. Aí as dimensões, que é o que eu vou usar, né? É o uso. Isso. As métrias utilizadas nos filtros para os campos com dados numéricos, dependendo das opções de soma, conta, média, máximo, mínimo, primeiro. Aqui eu vou usar o geocódigo, que é um campo que a gente não se repete. E aí eu tenho os operadores aqui. Tem soma, conta, média, máximo, mínimo, primeiro. Eu vou fazer uma conta, porque ele é um campo de texto. Eu quero contar aqui quantos objetos. Permite exibir a legenda e valores. Legenda e valores. Apelidos aos campos para em análise, para tornar o gráfico mais compreensivo ao usuário. Eu vou usar a quantidade por uso, que é, ele vai ficar aqui. Eu salvei. Então eu tenho aqui o uso de imóvel, quantidades por uso, né? Tenho 17.808 aqui do tipo residencial. E aí eu posso fazer filtro por bairro aqui. Então eu quero do Jardim Nova Jales. Aí ele traz aqui pra gente quantos tem. Eu posso ver isso aqui também em formato de tabela, se quiser fazer alguma exportação também. Ele modifica o gráfico do cima, né? Ali não, ele vai na configuração. Tá. Deixa eu limpar aqui. Editar, configurações, aí a gente vem pizza, rosquinha, linha e radar. É muito intuitivo nesse caso, nesse grafo. E aí eu posso adicionar mais um, só para pode adicionar um var, você vai também, e configura ele também. E faz a exclusão se for preciso. É o item atendimento ao cidadão. Tá. 79. O sistema permite registrar chamadas telefônicas com a tecnologia de geoprocessamento integrado? Tá. Esse daqui, a gente trouxe um aplicativo no celular para ele receber a ligação e mandar para o sistema web. Tá? Deixa eu colocar ele na rede aqui.
Aqui ele vai trazer e ele vai chamar ali. Tá? É que ele só está mandando a ligação pro computador. Aí você vem atender aqui, ele traz o imóvel que está cadastrado, né, meu número de celular, que é o meu celular aqui. Eu pesquiso os dados, aí começa a ler. Foi demonstrado por meio de uma ligação telefônica que o sistema recebeu o respectivo chamado e localizou geograficamente o endereço de onde o número de telefone estava previamente cadastrado. Ele trouxe, né, no caso aqui, se tiver um PABX, alguma coisa, dá para colocar, para ele entrar, dá para cadastrar ramais aqui também. Então, as chamadas entrantes você consegue catalogar aqui dentro do sistema também. A localização geográfica da origem da chamada telefônica recebeu ocorreu automaticamente foi exibida sobre o ortofósforo, mapa urbano e nível de lote. Quando recebendo a ligação telefônica, o sistema abriu automaticamente um formulário de atendimento que continha dados do nome do proprietário, da linha que está realizando a ligação, endereço e horário que está sendo recebido. Isso. Ele traz, ele tem, se alguém pesquisar telefone, ele traz o endereço, né, que é o que ele trouxe aqui no marcadorzinho também. Aí é o atendido sou eu, né, Daiane. Aí a categoria que a gente trouxe aqui é para os atendimentos policiais. Então a gente pegou o do aqui é o CONTRAN. 83. Foi demonstrado que o sistema tinha capacidade de extrair informações de chamada recebidas como assunto, data, hora de localização, origem da chamada telefônica para uso posterior em sistema de informação geográfica. Aqui então a gente trouxe, por exemplo, se você colocar alarme, ele vai trazendo disparado acidentalmente, por exemplo, para a polícia, né? Então, alarme, vizinho. Por exemplo, e você marca o lugar, então a gente marca o local. O alarme que parou é dessa casa aqui da frente, vou colocar aqui da praça. Então você marca e finaliza. Aí o que ajuda esse sistema? A gente tem uma camada de ocorrências. Então a gente acabou de criar contra o patrimônio, né? Então você consegue, tipo, com o registro das chamadas usando o sistema, deixa eu tirar o outro para a gente ver melhor. A gente consegue ver onde acontece, por exemplo, acidente de trânsito. Se catalogar pelo sistema web, você vai saber que nesse cruzamento precisa colocar alguma coisa, uma faixa, uma lombada, né? Para usar a informação. Aqui tem aí, ele coloca quanto patrimônio, quanto a pessoa, mas isso é configurável, tá? No menu aqui, que a gente também tem todos os relatórios de chamada, você pode exportar isso aqui também, a informação. No caso do PABX, que tem a possibilidade de gravar, também você pode gravar aqui, a gente pode cadastrar mais. Categorias, no caso, como eu usei policiais, pode ser, quero colocar na saúde, quero colocar em outros lugares, a gente consegue também separar por grupos, tá? De atendimento. Agora, análise de situação de medidas de produto do mapeamento móvel terrestre, NC60, número de pontos interligados. 84. O sistema permite visualizar simultaneamente em duas janelas justapostas as nossas 360 graus, a nuvem de pontos de dar terrestre e a nuvem de pontos aéreos. Tá, deixa eu ver se esse é aquele que não estava conectado. Deixa eu ver se voltou. Realmente não. Deixa eu usar esse daqui. Alguma restrição mesmo local aqui no meu computador. Que sai pela internet fora. Não, que não funcionou. Deixa eu só desligar. É a mesma cidade, tá? Vou pegar esse barra aqui, visualizar, fusionar. Então aqui a gente viu duas vezes lá, né? A gente viu o mapeamento terrestre com a nuvem de pontos e viu a aérea. Aqui a gente está vendo a combinação, né?
360 com a nuvem de pontos. 83. Ao girar o foco 360, as outras janelas giram de forma sincronizada? Então aqui, você gira, ela gira de forma sincronizada. O sistema permite sobrepor nuvem de pontos de ar terrestre sobre a nuvem de pontos aérea? A gente trouxe na 360. O sistema permite sobrepor nuvem de pontos de ar terrestre sobre as fotos 360? Esse aqui, ó, sobre a 360. Daí tem um outro. O sistema permite utilizar a nuvem de pontos terrestres colorizada em RGB a partir das fotos 360? Então aqui a gente tem a nuvem de pontos, ela já vem por padrão, porque a gente coloriza a nuvem de pontos a partir das fotos 360. Deixa eu fazer aqui. A gente tem ela em distância, né? E em altura, que é legal também, né? do solo, e intensidade. Essa daqui é bem interessante. O que o laser retorna no material, ele tem um valorzinho. Então, isso daqui a gente consegue usar para a extração automática de objetos e de informações da nuvem de pontos. E o RGB, que é o principal, que a gente já vê colorizado. O sistema permite usar a nuvem de pontos terrestres de acordo com a variação de altitude? É a altura aqui, né? O sistema permite usar a variação de intensidade na nuvem de pontos? Que É essa aqui, intensidade. Aí tá vendo a rua sempre fica azul. é 91. O sistema permite, através de ferramenta específica, tomar medidas de distância horizontal e vertical? A gente vai agora para as ferramentas de medir. Deixa eu deixar no RGB. Então aqui eu posso medir a largura da rua. A gente vê aqui, né? E posso também, de poste aqui, medir o poste. 93. O sistema permite, através de ferramenta específica, tomar medidas de distância livre em 3 dimensões? Então aqui a gente está vendo só a medida em XYZ, mas eu tenho uma que a gente consegue ver. Essa daqui, por exemplo, se você pegar um ponto daqui, consegue medir aqui tanto a distância em Z, né, que é a 3 aqui da parte de baixo, e em XY de altura. Aqui a gente tem a declividade em porcentagem e a inclinação em graus. O sistema permite, através de ferramenta específica, tomar medidas de distância da projeção de um ponto dessa projeção até outro ponto? Por exemplo, aí. Como sugestão, medir o recuo frontal do grau de um imóvel. Então aqui a gente mediu essa calçada irregular, né? Deixa eu ajeitar aqui um pouco. Então aqui a gente tem a distância daqui até a parede, que dá 2,939, e a gente tem a altura. Então você consegue fazer essa informação. Ou dentro do imóvel também dá, né? Porque a gente tem aqui, ó, a nuvem de pontos. Se eu quisesse medir essa parte aqui, ó. Pegar daqui, você também teria essa informação. Do recuo. Certo. 96. O sistema permite tomar medidas de declividade de uma superfície? Então, declividade, a gente pode pegar da calçada também. Você cria um ponto aqui e vai até aqui. Então ele vai trazer aqui pra gente. Dá pra também ajustar, deixar mais próximo. E aí ele vai trazer aqui também a declividade em porcentagem e a inclinação em graus, a distância em XYZ e em XY e o Z, a variação. 97. O sistema permite, através de ferramenta específica, tomar medidas de distância entre dois pontos no eixo vertical? Além dessas livres, a gente tem uma que não permite você medir na horizontal, só na vertical, para ter uma medição mais precisa. Então, você não consegue, você só mede na vertical. Então, aí a gente tem a altura mais precisa aqui e vê nos dois lugares também a medição. O sistema permite, através de ferramenta específica,
por uma medida de distância entre dois eixos no eixo horizontal. Então vamos medir aqui a rua. Ele também é essa parte, ó. Que só permite no horizontal, você não consegue medir fora do chão. E você faz um ponto ou outro, a rua tem 8,345. O sistema permite, através de ferramentas específicas, tomar medidas de distância perpendicular a uma linha de referência. Esse daqui, eu quero medir o paro, por exemplo. Então eu uso uma linha de referência. Eu vou traçar uma linha na guia. E eu quero saber da guia até a faixa amarela quanto que eu tenho de largura. Então eu tenho 4,3 para você dar a referência da medida. O sistema permite, através de uma ferramenta específica, tomar medida de distância vertical a partir da superfície do terreno. Então aqui ela é vertical, que ela vai pegar exatamente no ponto mais baixo, né? E vai medir até o eixo, 7,269. É mais para ter medidas mais precisas mesmo. Deixa você clicar em outro lugar na nuvem. O sistema permite, através de ferramentas específicas, tomar medidas do comprimento de um arco. Essa daqui é legal para a gente medir a esquina. Deixa eu... Então eu quero medir com um arco com 3 pontos. Então eu coloco o ponto inicial e final e ele permite que eu faça a medição em arco. E aí ele traz a distância XYZ, XY e a variação de Z. O sistema permite, através de ferramentas específicas, medir a área de um polígono no plano vertical, desenhando com 2 pontos e 3 pontos. Desenhado. Vertical? Como diz por ponto. Então você traça a base do portão e ele libera para você fazer a área. É bem mais preciso que aquele 9,9 metros quadrados. 103. O sistema permite, através de ferramentas específicas, medir a área de um polígono no plano horizontal. Medida horizontal, medida também espalha. Você medir e você mexe nas arestas também. Para fazer 6,68. O sistema permite, através de ferramentas específicas, medir a área de um círculo. Aqui você pode medir o tamanho do buraco que eu vi essa tampa. Você pode pôr a partir do centro ou livre, né? A partir do centro, ele libera. A gente fazer a medição dele e aí ele dá aqui, né? A área, o comprimento, o raio e as coordenadas x, y, z. O sistema permite, através de ferramentas específicas, tomar medidas de comprimento da linha catenária entre 2 pontos e o vão livre, a altura do seu ponto mais baixo ao solo. Aqui, essa ferramenta é legal para a gente ver, tipo, fiação, também ponte entre um ponto e outro. Deixa eu pegar. Stop. Eu vou pegar a catenária, eu vou pegar a partir do chão para ter um ponto de referência. Porque ele está grudando, vocês estão vendo aí? Ele está grudando aqui, que eu vou tentar lugar esse círculo. Mais baixo. Nesse caso aqui, a distância ele ficou, que é o vão livre, né? Ele pegou meio do... Ele pegou, né? Deixa eu ver essas coisas. É que eu não usei também uma referência muito boa. Mas aqui ele deu o vão livre, né, de 5,3. Então,
caminhão de 6 metros aqui vai remover tudo. E aí tem as informações, que é a distância em curva, o vão livre, né, que é 5.3, e a distância em linha reta, que é 34, e as coordenadas. Mas de ponte é muito interessante, aqui é difícil achar ponte dentro da cidade. O sistema permite, através de ferramentas específicas, calcular o volume dos objetos. O volume eu vou fazer de um carro, tá? Porque para você fazer uma caçamba, um container, dá para você fazer a medida de volume. Olha isso. Então a gente tira o volume, eu traço uma linha aqui nos dois eixos dele, e ele libera uma caixa para a gente poder medir o volume dele. Eu vou ajustando, eu posso terminar e depois ajustar, e montar, expandir. E aí ele deu 6,76 metros cúbicos aqui. E as dimensões, da linha 1, linha 2 e a altura. Então, essa parte a gente terminou do sistema UF.